Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. É bom estarmos na casa do Senhor, né? É bom nós nos reunirmos como o seu povo, o povo escolhido de Deus para render graças, glorificar e exaltar a esse Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Romanos, capítulo 11. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, nós estaremos lendo dos versos 33 ao 36. Esse mês de outubro nós comemoramos então a Reforma Protestante. São 505 anos, da Reforma Protestante. E todos os anos nós lembramos e relembramos o que foi a Reforma Protestante. Quando o pastor definiu o que nós iríamos falar nesse mês, e quem iria pregar, me foi incumbido, de falar sobre um dos solas. Seria aí o quinto sola, o Soli Deo Glória. Somente a glória, somente a Deus. E eu convido os irmãos então a que nós façamos essa leitura em Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36. E estarei fazendo a leitura e peço que os irmãos estejam acompanhando atentamente em silêncio. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, então, ele termina aqui esse capítulo 11 com uma linda poesia. A ele, pois, a glória. A ele tudo pertence. Eternamente. Amém. O apóstolo Paulo vinha nos capítulos anteriores da carta aos Romanos, falando sobre a obra maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas, a obra maravilhosa de Cristo sobre a vida daqueles a quem o Senhor buscou, aqueles a quem o Senhor resgatou e trouxe para a sua maravilhosa luz. E ele termina aqui o capítulo 11, a carta de Paulo aos Romanos, como já foi muito falado aqui. Se nós pudéssemos ler a carta de Paulo aos Romanos pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, nós seríamos todas as vezes que lêssemos grandemente abençoados. Então hoje eu gostaria de estar falando então sobre o quinto sola da reforma, Soli Deo Glória, a glória somente a Deus. Em 1517, na Basílica de Wittenberg, lá na Alemanha, Martinho Lutero, um então monge agostiniano, professor de Bíblia na faculdade de Wittenberg, um homem respeitado na sua denominação, alguém com grande prestígio, ele prega ali nas portas da Basílica de Wittenberg, as famosas 95 teses. Teses essas que iam contra a doutrina, contra o ensino do que vinha sendo praticado pela Igreja de Roma. Lutero, estudando a sua Bíblia, ele vê lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Como nós pudemos ver aqui no domingo passado, quando o seminarista David, ele nos falou sobre a fé, sola fide. Lutero, então, lendo em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Ele obtém, então, algumas respostas para algumas dúvidas que pairavam ali na sua mente, que pairavam ali no seu coração. Então, irmãos, Lutero, se assim nós podemos dizer, ele é o ponto de partida para o que viria a ser a Reforma Protestante. Movimento esse que também conta com a ajuda e a adesão de vários outros homens no interior da Igreja Católica,
que questionavam, por exemplo, o acúmulo do poder da igreja, a venda de indulgências, a corrupção entre os clérigos. E no dia 31, mais precisamente no dia 31 de outubro de 1517, Lutero então toma essa atitude. Ele vai contra o sistema, contra todas as práticas que vinham sendo exercidas ali pela Igreja Católica, e ele aprega ali nas portas da Basílica as famosas 95 teses. Essas teses, então, elas iam contra tudo aquilo que a igreja vinha ensinando, contra muitas coisas, na verdade, que a igreja vinha ensinando, e que Lutero e muitos outros já estavam indo contra, já estavam questionando em seus corações, e posteriormente, após longos estudos, historiadores, teólogos, é definido por eles, então, os 5 solas da Reforma, que definiam valores comuns a luteranos, calvinistas, batistas, presbiterianos, metodistas. Os solas, eles surgem então para sintetizar ou sistematizar a fé, a doutrina reformada. Vem para dizer que o Senhor escolheu não por mérito algum, mas pela graça, os seus, sola gratia, através da fé produzida por Ele em nossos corações, sola fide, somente a fé, por meio do sacrifício do sangue de Jesus Cristo, somente por Cristo, solos Christus, tendo sobre a nossa única regra de fé e prática a sua palavra, a sola Escritura, somente a Escritura, e tudo isso, toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que nós somos, tudo que nos foi dado, é para a glória de Deus. Só lhe deu glória, somente para a glória de Deus. Então, irmãos, o último dos solas, ao meu entender, ele é uma síntese, ou seja, a junção de todos os outros solas. Nós devemos sempre nos lembrar, como eu falei no começo, nos rememorar, trazer aos nossos corações, às nossas mentes, as doutrinas que norteiam a nossa vida, a nossa conduta, em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas, para que nós possamos viver para a glória de Deus, para que o seu nome seja sempre engrandecido e que a sua glória seja reconhecida através de nós. Todos os anos, então, nós rememoramos, nós lembramos o porquê de falar sobre a Reforma Protestante. O porquê, então, nós falamos ano após ano aqui dos solas, né, da tulipe. Nós precisamos, então, rememorar, trazer à nossa memória aquilo que foi feito e falado por esses homens esses usados por Deus, para que nós estivéssemos aqui sistematizando, né? Ou seja, resumindo o que seria então a doutrina que nós deveríamos seguir. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos dar a glória reconhecida, a glória devida ao nosso Deus, que Deus seja glorificado, exaltado através de nós, nós precisamos parar e pensar, o primeiro ponto, o Deus da glória. Quem é esse Deus? Quem é o Deus da glória para você? É uma pergunta que nós precisamos fazer, que nós precisamos refletir. Sabemos que devemos toda honra, toda glória somente a esse Deus, mas quem é esse Deus para você? Quem é o Deus da glória? Irmãos, nós temos vivido tempos em que há muitos deuses, várias religiões. Algumas até dizem que todos os caminhos levam para Deus, né? Se você já ouviu isso, refute isso aí, meu irmão. Não são todos os caminhos que levam para Deus. Muitos caminhos tortuosos aí levam para o inferno, levam para a perdição. Muitos deuses criados pelo próprio homem, fabricados na sua imaginação, e diante de quem o homem se prostra. Deuses criados pelo homem, que o homem se prostra, o homem adora. Só há um Deus verdadeiro, o Criador do céu e do universo, o mantenedor da vida, o Deus que governa todas as nações, o Deus que dirige a minha e a tua história.
o Deus da nossa salvação. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, diz que há um Deus vivo e verdadeiro, infinito em seu ser, perfeito, imutável, imenso, eterno, soberano, absoluto, operando todas as coisas para a sua própria glória. Essa pergunta, então, irmãos, ela se faz fundamental. Quem é o Deus da glória? Há um tempo atrás, eu conversando com um amigo, esse amigo ele passava por uma tribulação tremenda na vida dele. Esse amigo falava assim: Marcos, Deus esqueceu de mim. Deus não é isso tudo que eu ouvi dizer. Eu virei para aquele jovem e falei assim: Deus é isso tudo que você ouviu dizer. Mas será que você realmente conheceu o verdadeiro Deus, Yahvé, o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, o verdadeiro Deus que nós podemos encontrar aqui na palavra de Deus? Recentemente também aconselhando uma pessoa que está passando por uma dificuldade na sua vida, separação, divórcio, eu falei assim: confia em Deus, fala com Deus. Não, Marcos, eu acho que Deus está muito ocupado. Deus tem mais o que fazer do que se preocupar com a minha vida. Deus tem mais o que fazer do que se preocupar com o meu casamento. Essa pergunta então é fundamental. Quem é o Deus da glória? E por que toda glória deve ser dada a Ele? Irmãos, esse Deus único e verdadeiro é o único a quem nós devemos adorar. A Bíblia diz que é o Deus Criador dos céus e da terra. O Deus que pode colocar as águas dos oceanos na palma de suas mãos. O Deus que sabe todas as estrelas do céu, cada uma pelo seu nome. E a Bíblia nos diz que há mais estrelas no firmamento do céu do que grãos de areia na praia. Se você já teve oportunidade de encher a sua mão de areia, é impossível nós contarmos quantos grãos de areia a gente consegue colocar nas nossas mãos. Deus, Ele conhece cada uma das estrelas pelo seu nome. Esse Deus que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, onipresente, Ele está em todos os lugares, onisciente, o Deus que sabe de tudo. Onipotente, o Deus que pode tudo. O Deus que ouve as nossas orações. O Deus que nos momentos mais tensos da nossa história, Ele está do nosso lado. Eu não sei se você já passou por uma situação de andar pelo vale e você pensar que você está sozinho. E você achar que Deus não está contigo, que Deus não está caminhando do teu lado. Meu irmão, minha irmã, eu te digo, Ele nunca te abandonou. Ele nunca te abandonará. Ele está cuidando de você. Esse é o Deus que nós devemos servir. Esse é o Deus a quem nós devemos toda a glória. Esse é o Deus a quem nós devemos todo o louvor. Vários sábios deste mundo tentaram provar a inexistência de Deus de muitas formas. Muitos filósofos com suas teorias humanitárias inutilmente tentaram desqualificar o ser de Deus com as suas vãs filosofias. Nietzsche afirmava que Deus está morto e que não pode mais fazer nada por ninguém, porque Ele já tinha morrido. Então até uma sequência aí, uma trilogia de filmes. Deus não está morto. Nietzsche, então, ele tentava provar ali com as suas filosofias, com a sua ciência, de que Deus havia morrido e que Deus não podia mais ouvir ninguém, que Deus havia sido sufocado pelo iluminismo. Muitos sábios tentaram matar Deus. Muitos sábios tentaram provar a inexistência de Deus. Todas essas tentativas, meus irmãos, foram frustradas. Deus está vivo. Ele vive desde sempre e para sempre. Nós precisamos crer no que nós dizemos. E aí eu te faço mais uma pergunta. Na verdade, eu refaço essa pergunta para você.
Você conhece a Deus? Ou você apenas crê em um Deus que falaram para você que existe, falaram sobre Ele para você, te foi apresentado, mas você é apenas simpático a Ele? Você tem buscado conhecer mais esse Deus? Lá em Oséias capítulo 6, verso 3, diz que nós devemos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tem até uma música, né? Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida. Esse tem sido o alvo da sua vida, meu querido? Prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Muitos têm se enganado sobre quem é Deus. Sabe por que muitos acham que Deus o abandonou? Sabe por que muitos acham que Deus não está com ele? Porque eles não conheceram o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, Ele jamais abandona um filho seu. O verdadeiro Criador, o verdadeiro Deus Criador, o Deus Santo, Ele jamais abandonará um dos seus. Um Deus santo, um Deus justo, que não tolera o pecado, mas perdoa, nos perdoa pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, que não é um Deus de barganha, em que você pode negociar com Ele as bênçãos que você anseia. Muitas pessoas têm achado que Deus é esse Deus de barganha. Olha, eu vou seguir aqui a minha vida cristã, a minha vida de crente, uma vida pragmática, em que eu faço aqui, eu sigo aqui essa cartilhazinha de regras e tudo vai dar certo na minha vida. Tem muita gente aí frustrado, porque conheceu a esse Deus, não conheceu o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você acha que, muitas pessoas acham que ele pode estar ocupado demais para ele atender, ou que talvez não esteja, as pessoas acham que talvez não estejam sendo tão certas na sua conduta, que não está merecendo a bênção, né? Tem muita gente pregando por aí, olha, corre atrás da sua bênção, vai atrás da sua bênção. Não é assim, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos orar, insistir com Deus, mas Deus Ele vai nos abençoar quando Ele quiser, quando Ele aprouver, quando através disso Ele seja glorificado, Ele seja exaltado. Nós não somos e nunca fomos merecedores de nada. Lá em Efésios capítulo 2, versos 1 a 10, fala qual era a nossa real situação. Se você olhar lá na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 1, diz que nós estávamos afundados na lama, e Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos resgatou daquela lama, porque pela graça sois salvos, lá no verso 8 diz, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. A graça salvífica de Deus, a sua misericórdia nos atinge. Amados, se nós fôssemos nos aprofundar aqui então, no ser de Deus, ou no entendimento sobre quem é Deus, nós ficaríamos muito tempo aqui, tentando definir, com certeza nós fracassaríamos drasticamente. A gente podia passar aqui a noite, essa próxima semana, esse próximo mês, esse próximo ano, e a gente não conseguiria definir ao certo quem é Deus. Nós fracassaríamos drasticamente. Jó, lá no final da sua história, lá em Jó capítulo 42, ele diz que antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem, eu falei besteira. Eu falei de coisas que eu não sabia, de coisas que eu nem imaginava, mas agora os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. Quando Jó, então, irmãos, ele se rasga, quando ele abre o seu coração diante de Deus, para o judeu, conhecer é muito mais íntimo do que para nós brasileiros, né? Você tem aí 1000
amigos no seu Instagram, no seu Facebook. Se você for enxugar esse mesmo, talvez você conheça uns 50 ou até menos. Para o judeu, não. O judeu, quando ele fala, olha, eu conheço alguém, ele fala de algo íntimo, de algo profundo. Jó, então, ele chega no final da sua história ali, a história que todos conhecemos, e ele fala, olha, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Irmãos, nós precisamos conhecer esse Deus e prosseguir em conhecê-lo, entender quem é esse Deus, e só assim nós poderemos dar a Ele a glória devida. Como nós temos glorificado esse Deus. No Catecismo Maior de Westminster, na sua primeira pergunta, fala: qual é o fim principal do homem? E todo mundo que participa aqui, ou já participou de classe de catecúmenos, sabe essa resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Irmãos, diante de tudo isso que nós já falamos, diante de tudo isso que nós estamos aqui refletindo nessa noite, dentro do nosso tema, então, como seria glorificar esse Deus? Quando os reformadores levantaram essa tese, eles levantaram essa tese e defenderam o que eles estavam querendo dizer. Irmãos, nós temos vivido tempos difíceis. Tempos em que facilmente nós temos dividido a glória de Deus em muitas outras coisas, com muitas outras coisas. Pensa aí numa pizza, né, de 8 pedaços, mas tem gente aí que chega sorriu, né, bateu forte lá. Pensa aí numa pizza dividida. Muitas vezes nós temos feito isso com o nosso tempo, com a nossa vida, e dividindo a glória que é de Deus em muitas partes, em muitos pedaços. Nós temos rachado, né? Se assim nós pudéssemos fazer, nós temos rachado a glória de Deus com muitas outras coisas. Como então glorificar esse Deus? Lá em Romanos, nosso texto que nós lemos, Romanos capítulo 11, versículo 36, diz que Deus ele não divide a sua glória, pois tudo foi feito dele, por meio dele e para ele. Deus não divide a sua glória. O homem sempre teve a necessidade de querer para si a glória de Deus. Já começa na primeira história da humanidade. Eva quis para si o que era a glória de Deus. Adão quis para si a glória de Deus. Tudo isso pela dificuldade muitas vezes de administrar o seu próprio ego, o seu próprio ímpeto. Como eu falei anteriormente, por se achar merecedor de receber glória e honra. Irmãos, hoje em dia existem muitos simpatizantes ao Evangelho, que estão dispostos a abrir até um espaçozinho na sua agenda para glorificar a Deus. Olha, eu abro um espaçozinho na minha agenda e eu vou lá na igreja no domingo, de manhã e à noite, né? Ou quando der eu vou lá de manhã ou de noite. Eu estou abrindo esse espaçozinho para Deus e eu estou glorificando a Deus e acha que está fazendo muito. Muitos desses simpatizantes acham que estão glorificando até demais a Deus. Muitos, por serem ofertantes ou dizimistas, acham que estão glorificando até demais a Deus. Muitos, por participarem de programações de igrejas, ou por se filiarem a uma igreja, a uma determinada denominação, acham que estão fazendo bastante. Há até alguns, né, que vão à igreja para glorificar a Deus, mas se as coisas não estiverem do jeito que Ele quer, ele já não consegue glorificar a Deus do jeito do gosto dele. Eles não conseguem cultuar. Se acharem que alguém está tratando ele de uma forma estranha, ou que o pastor falou algo que ele não concordou, ou que não lhe deu a devida atenção que ele acha que merecia, ele já não consegue glorificar a Deus como devia. Muitos de nós, irmãos, temos criado uma rotina religiosa que às vezes nós nem sabemos por que nós estamos aqui. A verdade é essa. E quando aqui nós estamos, nós muitas vezes estamos só de corpo presente. A nossa mente está por aí. Já aconteceu isso com você?
Você está aqui na igreja, mas você está longe. Você está viajando. Se tiver alguém assim aqui essa noite, irmão, volta para cá. Volta para cá. Nós estamos muitas vezes de corpo presente. Isso nós refletindo sobre a igreja. Se nós pararmos então para falar sobre a nossa vida entre quatro paredes, na nossa vida individual, talvez muitos saem daqui domingo após domingo, chegam em casa, tira sua roupa de crente, tira sua máscara de crente e amanhã na segunda-feira é mais um no meio dos iguais. Precisamos refletir sobre isso. O mais triste é que muitas vezes tem sido ensinado e difundido nas igrejas por aí que pregam um Deus que não é o verdadeiro Deus, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores que dizem para os fiéis que eles são o centro da vida de Deus, que são pessoas essenciais para que Deus continue vivo. Meus irmãos, Deus, Ele quer que nós o adoremos, Ele quer que nós se prostremos diante dEle, mas eu te digo, Deus é Deus sem você. E você não é ninguém sem Deus. Deus, Ele vai continuar sendo Deus independentemente da sua adoração, independentemente daquilo que você faz ou que você acha que você está fazendo para Deus. Nós temos tido uma dificuldade muito grande nas igrejas por aí em que muito disso tem sido difundido. Músicas para louvar muito mais ao homem do que a Deus. Irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande nos dias atuais. E aqui eu puxo a sardinha para o meu lado, na área da música. Nós temos tido uma dificuldade muito grande, por exemplo, em escolher músicas, né, Jack? Músicas que realmente falam do amor de Deus, músicas que realmente glorificam e exaltam a Deus. Isso piora mais ainda quando a gente vê sermões após sermões que ele afaga e ele amacia o ego dos crentes. Sermões de autoajuda. Olha, você pode, porque você é vencedor. Olha, você é isso, você é aquilo. Sermões antropocêntricos em que o homem está no centro da mensagem. Queridos, a nossa vida deve ser toda para a glória de Deus. Em todos os momentos. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Devemos glorificar somente a Ele. Essa mensagem, meus amados, ela deve mexer com duas áreas das nossas vidas. A primeira é a ação e a segunda é a motivação. A ação nas nossas atitudes que devem glorificar a Deus, nas nossas ações, valem mais do que 1000 palavras. No meio militar diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. As nossas atitudes muitas vezes elas falam muito mais do que 1000 palavras. Precisamos de ação, meus queridos. Nós precisamos agir rápido, ou o mais rápido possível, para que as nossas atitudes glorifiquem e exaltem a Deus em todos os aspectos, em todos os momentos das nossas vidas. Na nossa vida familiar, glorificando a Deus no relacionamento do seio familiar. Casais que muitas vezes vivem em pé de guerra, né? É uma guerra pior do que a guerra da Rússia com a Ucrânia em casa. Irmãos que vivem em pé de guerra. Pais contra filhos, filhos contra pais. Devemos glorificar a Deus e somente a Ele, com atitudes, com ações. Temos que glorificar a Deus com as nossas ações no trabalho, na escola, no grupo de amigos. Nós temos que glorificar a Deus com as nossas ações
sendo solícitos nos trabalhos, nos esforçando e fazendo bem as coisas que nos vierem à mão a fazer. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis, tempos difíceis. Recentemente nós fizemos aqui uma ação social, acho que há uns 2 domingos atrás, né? E nós constatamos uma triste realidade, irmãos. Cerca de 30% a 40% da nossa igreja não estava presente. Não participou efetivamente. Cada um tem aí o seu motivo, cada um tem aí a sua razão. Mas nós precisamos colocar a mão na nossa consciência, irmãos, e pensar, quem é esse Deus que nós temos servindo? Por que estamos servindo? Por que precisamos glorificá-lo e exaltá-lo? Muitas vezes nós temos visto um desânimo na igreja do Senhor. Isso eu não estou falando só aqui não, na igreja de forma geral. Pessoas que querem ter intimidade com Deus, mas elas acham que essa intimidade, ela simplesmente vem e se joga. Hoje de manhã foi falado aqui na classe dos adultos, e nós também lá na classe dos adolescentes falamos sobre a Escritura, sobre a importância da Escritura para as nossas vidas. Irmãos, se você não se aprofundar, se você não mastigar, se você não engolir a palavra, dificilmente você vai ter intimidade com Deus. Eu digo que é impossível. Precisamos estar alicerçados naquilo que a palavra diz, precisamos estar buscando essa ação para as nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Eu sempre brinco, falo lá com os adolescentes, né? Hoje a gente tem o pessoal da federação aí, logo após o culto vão estar conversando aí com a gente. Eu falo sempre para os adolescentes, olha, vocês são o motor de ânimo da igreja, vocês precisam estar animados. Os jovens precisam estar animados, os adolescentes precisam estar animados. E eu já falei isso lá na sala para eles e falei, eu fico com vontade de descer daqui e dar um cascudo na cabeça de um adolescente aqui, quando a gente está cantando aqui, o adolescente está sentado. Cadê o ânimo, meus irmãos? Precisamos nos animar, nos motivar. O segundo ponto aqui da nossa aplicação é a motivação. Essa palavra ela precisa gerar uma motivação verdadeira. Essa motivação verdadeira ela causa uma reforma nas nossas vidas. Precisamos colocar nossas vidas diante de Deus, pedindo que a sua palavra renove os nossos corações. Olha, eu preciso mudar. Eu realmente tenho andado desanimado, eu realmente tenho andado perdido. Realmente eu não tenho tido ânimo para ler a minha Bíblia. Não consigo nem orar. Alguém já falou isso para você? Olha, eu não consigo nem orar. E eu não tenho ânimo para ir para a igreja. Chega lá na igreja, eu vou ver aquele mesmo povo. Eu vou ver aquele... Irmãos, a gente tem visto... A gente hoje em dia tem essas informações mais claras. A gente tem visto muitos países por aí que não tem isso aqui que nós temos. Esse momento aqui nós temos, essa liberdade que nós temos de chegar aqui, abrir aquelas portas, entrar aqui, glorificar a Deus, exaltar, louvar, cantar, ouvir a palavra. Muitos países aí, até próximos da gente, não tem essa possibilidade. Aí a gente, tantas vezes, tem tido tantas dificuldades com pessoas que não têm tido esse ânimo, essa força, porque não têm buscado conhecer e prosseguir conhecendo a esse Deus. Precisamos então nos motivar e essa motivação vai causar uma verdadeira reforma das nossas vidas. E nós vamos entender que a glória a Deus deve ser dada a Ele com todas as possibilidades que nós temos. Com todas as nossas dificuldades e imperfeições até. Precisamos glorificar e exaltar a Deus.
Confiando então, irmãos, para concluir, que diante disso nós temos uma esperança. A nossa máxima esperança deve ser ver a glória de Deus, que Ele irá nos apresentar com exultação, como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 2. E melhor ainda, nós participaremos dessa glória de Deus, na sua mais completa forma, na sua magnitude. Diante de tudo isso que nós falamos aqui então, irmãos, reconhecendo, adorando a esse Deus, assim o seu poder, as suas misericórdias e todo o seu amor dispensado a nós, como nós cantamos aqui, como nós lemos, a Ele a glória, a Ele a majestade, a Ele o louvor. Esse Deus que é grande, que é excelso, que é soberano, o Deus que nos momentos mais difíceis da tua vida, Ele está contigo, Ele te ampara, Ele cuida de você. A Ele toda a glória, todo o louvor, só lhe deu glória. A glória deve ser dada somente a Ele. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Eterno Deus, grandioso Pai, nós ouvimos, ó Deus, nesse momento a Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra que por si só ela fala aos nossos corações, ó Deus. Independentemente daquilo que nós somos, ó Pai. Apesar de nós mesmos, ó Deus, a Tua palavra fala conosco. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor restaure aquilo que foi quebrado, ó Pai. Que o Senhor cuide, ó Deus, dos Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Essa glória que somente pertence a Ti, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos abençoa, ó Deus. Que em todas as áreas das nossas vidas, ó Deus, nós possamos estar refletindo e que nós possamos estar buscando, ó Deus, Te glorificar. Derrama do Teu poder sobre nós, ó Deus, e nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém.